intimidade com Deus. Em quinto lugar, em 2011, eu quero aprender a amar mais o povo de Deus. Eu quero aprender a amar mais as pessoas à minha volta. Não só aqueles que são queridos e queridas, aqueles que às vezes também são chatos, aqueles que são os rotznas, os ranhentos. E tem tanta gente ranhenta na vida, né? Na igreja tem, eu sou ranhento para muitos. Mas aprender a amar o ranhento, aprender a amar o chato, me dispor mais a servir, a ser bênção para o outro, chorar com aquele que chora, não necessariamente na presença dele, mas carregar as suas dores. Hoje de manhã, quando uma senhora se despediu de mim na saída do culto, ela disse algumas frases e eu fui tomado de uma profunda sensação de piedade para com ela. E ela saiu e de repente brotaram 2 lágrimas nos meus olhos. Eu preciso aprender a chorar com quem está gemendo e sofrendo. Eu não posso passar pelas pessoas que choram, que sofrem de uma maneira indiferente. Que Deus me livre disso. Que Deus me livre disso. Mas eu também preciso aprender a rir e a festejar com aqueles que fazem conquistas, que experimentam vitórias, com aqueles que estão em patamares diferentes dos meus. Eu preciso aprender a me regozijar com aqueles que estão experimentando algumas coisas que quem sabe eu não experimento. Parar de ter dor de cotovelo pelas bênçãos dos outros. Pastor, o senhor nem sabe, eu não vou mais na igreja porque eu vejo tantos casais lá e eu estou sozinho e sozinho. Fica se lamuriando. Dê graças a Deus pelo teu estado e veja a dignidade que Deus dá ao teu estado, ao teu estado. Sexto e penúltimo lugar, em 2011, eu escrevi nos meus desejos e na minha oração, eu quero aprender a valorizar mais as coisas pequenas. Um abraço, um beijo, um olhar, um sorriso, uma piscada, um suspiro, um ventinho suave, uma palavra querida, uma declaração amorosa. Inclusive quero valorizar aquelas coisas que se repetem diariamente e que eu, tão presunçoso que sou, acho que eu sou merecedor delas, e que elas automaticamente estão acontecendo porque eu sou alguém especial, quando na verdade é pura graça de Deus. Pura graça de Deus. Em último lugar, em 2011, o que eu quero? Eu preciso aprender, e quero aprender, que a minha vida é passageira e que passa cada vez mais rapidamente. Pelos meus cálculos, olhando estatisticamente para a média da idade brasileira, de 10 partes da minha vida, sabe quantas eu já comi? 8. Só sobram mais 2 partes. Estatisticamente falando, pela minha idade, olhando a média dos brasileiros, só tenho mais 2 partes de 10. E me assustei quando me dei conta disso. Por isso que eu quero aprender a reconhecer a brevidade dos meus dias. Quero aproveitar cada momento, cada dia, cada instante. Quero aproveitar cada chance para falar com Deus. E preciso dizer não ao que é supérfluo. Talvez algumas vezes eu vou dizer não para algumas coisas que vocês vão pedir de mim, que vão
esperar de mim, e sobretudo na constatação da brevidade dos anos que ainda me restam. Eu quero ser grato pela vida, sem queixas e sem lamúrias, sabendo que um dia, definitivamente, eu estarei na casa do Pai, nos braços amorosos do Pai. Vou terminar dizendo o seguinte, meus queridos e minhas queridas: um novo ano é um tempo propício para novos sonhos, para novas decisões, para fazer novos votos, para traçar novas metas, para lançar novos projetos e novos planos. Especialmente é um tempo para dizer: eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, muito mais. Deus, que é muito fiel. Eu disse que eu ia ler o texto bíblico no final, e eu leio o Salmo de número 21, que é uma certeza, que é uma convicção que toma conta do autor do Salmo 21, diz que é Davi, o autor deste Salmo, e ele diz assim: na tua força, Senhor, o rei se alegra. Na tua força, Deus, não na força dele, não na minha força, ele é o rei. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e com uma exclamação, uma manifestação de regozijo, um suspiro de alívio, de alguém que reconhece a grandiosidade da oferta de Deus. E aí ele diz no 2: satisfizeste-lhe ao desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Quando eu apresentei a Deus estes 7 pedidos, eu os fiz e os faço na certeza que Deus é fiel em ouvir a nossa oração. E nós precisamos da cumplicidade de uns para com os outros, para que experimentemos aquilo que Deus tem reservado para nós. Pode ser que tu tens outras ansiedades, pode ser que tu tens outros sonhos, diferentes dos meus, mas eu estou orando por estes sonhos, por estes desejos para a minha vida e pela tua vida, porque creio que eles sintetizam aquilo que de melhor nós precisamos, aquilo que melhor nos capacita a vivermos a vida do povo de Deus. Satisfizeste-lhe ao desejo do coração. Deus satisfaz o desejo que brota